Bom dia, tudo bem com vocês? Terça-feira, dia 28 de julho, a aula é Geografia. Vamos dar início aos conteúdos do terceiro bimestre, páginas 136 e 137, observar as imagens das formas de relevo. Questionamento: que elemento da natureza se destaca nesta imagem? Aí o destaque é o relevo. Qual elemento cultural mais chama a sua atenção? Aí as casas são escavadas no relevo, como cavernas, que são as chamadas casas trogloditas. Essas casas trogloditas são escavações que são feitas e muitas delas têm até divisões dentro, com quarto, sala, cozinha. Por que essas casas foram construídas assim? Então, aí nessa imagem, os elementos que constituem o relevo, como as rochas de origem calcária, possibilitam sua escavação para a construção de grutas e cavernas. Esse tipo de moradia, nomeada de construção troglodita, é adequada ao clima local, muito quente durante o dia, possibilitando melhor regulação térmica à noite. Como você imagina o cotidiano de quem vivia nesse tipo de moradia e de paisagem? Então pensa como que podemos imaginar. Página seguinte, observar a paisagem pode ser mais que um exercício de contemplação, envolvendo compreensão e reflexão. Entender cada paisagem exige a identificação tanto dos processos naturais quanto dos processos culturais envolvidos em sua formação. A beleza da geografia reside em sua dinâmica. As paisagens não são estáticas, estão sempre em processo de alteração. As paisagens são compostas de diferentes formas de relevo. São os vários contornos da superfície da Terra que produzem paisagens tão diversas. Nelas, a sociedade humana e outros seres vivos fazem suas moradias e se relacionam com a natureza, transformando-a de acordo com suas necessidades. Abaixo vocês vão pesquisar em pelo menos 2 dicionários o significado da palavra relevo para a geografia e copiar. Então, quem não está com dicionário, pesquise no Google, em mais de um site. Na página seguinte, sobre papel vegetal ou de seda no formato 8x5, trace o contorno das imagens seguintes. Limite-se às linhas da ondulação do terreno, de suas formas e de seu relevo. Desconsidere a vegetação. Cole sua cópia ao lado de cada paisagem. Então, vocês vão utilizar papel de seda ou papel vegetal e realizar a atividade, que tem por finalidade chamar a atenção para as formas do relevo, dando destaque para o elemento da paisagem. O elemento principal é o relevo. As 4 grandes unidades de relevo. São muitas as formas de relevo ao redor da Terra. Quanto mais de perto são observados, mais diferenças e particularidades são percebidas. A geomorfologia, geo, que é igual a terra, morfo, que é igual ao formato, e logia, que é igual ao estudo, conhecimento. Significa o estudo das formas da Terra. É classificada pelos estudiosos
do tema em 4 grandes grupos, considerando-se a origem de cada forma e suas feições, denominadas unidades do relevo. Então, aí vemos a planície, a depressão, o planalto e a montanha, e o significado de cada uma delas. Planície, região formada por terrenos mais planos, em geral com baixa altitude, entre 0 a 100 metros. As planícies estão em processo de construção, pois mais recebe do que perdem sedimentos carregados pelos processos erosivos. A depressão, região mais baixa em relação às terras vizinhas e com inclinações suaves geralmente. A depressão, como planalto, perde mais do que ganha sedimentos, isto é, possui predominância de erosão. Erosão são aqueles buracos que são feitos na terra quando chove forte, que tem a enxurrada e a água corre e cria-se aquele buraco como uma escavação na terra. Para os agricultores é muito ruim esse tipo de fenômeno, né, da natureza que ocorre, porque causa muitas percas. Planalto, região que representa forma plana ou ondulada, geralmente com altitudes acima de 300 metros. Os planaltos estão em processo de destruição, pois mais perdem do que recebem sedimentos por meio da erosão. A montanha, área de elevadas altitudes, geralmente acima de 800 metros. Muitas montanhas ainda estão em processo de formação por meio de forças no interior da Terra. Pico é o ponto mais alto da montanha. Cadeia ou cordilheira é um conjunto de montanhas. Então, observe a ilustração em seguida e associe a forma de relevo à sua definição. Então, aqui nós temos a montanha, as montanhas. Aqui nós temos planalto, aqui a planície e aqui a depressão. Na página seguinte, inseridas nessas grandes unidades, há muitas outras formas de relevo de menores proporções, como colinas, morros, vales, serras, tabuleiros e chapadas. Então, tem algumas imagens aqui a serem observadas. Você já viu alguma forma de relevo semelhante às representadas nessa imagem? Se a resposta for afirmativa, quais viu? Onde? Então, aqui vocês vão relatar se viram ou não. Na página seguinte, há mapas que utilizam recursos cartográficos para diferenciar as elevações do terreno, as diferentes altitudes de cada ponto da superfície da Terra. Uma forma bastante simples de realizar essa tarefa é utilizar cores para identificar altitudes e apresentar essa informação na legenda do mapa. Então, estudamos as legendas. Aqui nós temos, uma legenda de altitudes que sobe 0, 120, 300 e vai subindo, cada uma representando uma cor. O que cada cor representa? Então, e cada cor representa um intervalo de altitudes, por exemplo. Aí vocês podem complementar a resposta. Quantas cores
fazem parte da legenda? Só contar. Você já percebeu que as cores mais relacionadas à vegetação representam as atitudes mais baixas e as cores relacionadas à areia, com exceção do lilás, representam as altitudes mais elevadas? Em sua opinião, faz sentido essa escolha? Aqui tem uma resposta que vocês podem tirar, mas não priva de vocês terem a opinião de vocês. Para indicar as altitudes do relevo em um mapa, os cartográficos profissionais que fazem mapas costumam usar curvas de nível. Observe. Então, olha aqui, observe. Nesses mapas, cada linha representa uma altitude. O número em cada linha informa a altitude que ela representa. Linhas muito próximas umas das outras indicam que a variação de altitude é alta e que, portanto, o relevo apresenta encostas íngremes. Linhas mais distantes umas das outras indicam áreas mais planas. Então, observem o mapa para relacionar ao que diz o texto. Na página seguinte vem a formação do relevo, que é mais leitura. As duas páginas aqui é mais texto informativo para vocês lerem e se informar. Quero que vocês leiam essas formas de relevo, que já cito anteriormente. São todos textos informativos. A influência do relevo nas ações humanas, no que isso influencia. Vejam aqui, olha, a imagem deste trator caído aqui na escavação. Aí à frente, identifique e pinte as formas de relevo que fazem parte da paisagem. Aí vocês vão observar aqui as formas de relevo, a montanha, o planalto, a depressão, a planície, e vão pintar. Observe a legenda, olha aqui as cores, onde é planalto, onde é planície, onde é montanha, onde é depressão. Seguir essa legenda para pintar as formas de relevo. Na página seguinte, você aprendeu que o relevo sofre alterações causadas por ação de agentes modeladores, como vento, água, gelo, clima e seres humanos. Tem algumas imagens aqui que vocês vão observar. E aqui vem uma atividade que vocês vão lerem e vão relacionar o que diz o enunciado com as imagens. Combinado? Então, são essas atividades da aula de geografia para o dia de hoje. Procure ler os textos com bastante atenção. É um conteúdo gostoso e não é um conteúdo assim difícil de entender, mas é preciso fazer a leitura. Fiquem com Deus e até amanhã.